Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu continuo aqui com o livro 1492, O Encobrimento do Outro, O Mito da Modernidade, do filósofo argentino Henrique Dussel. E eu faço aqui, agora a gente entra na parte final da discussão do nosso livro, na parte 3, da invasão ao descobrimento do outro. E eu, antes de continuar, eu peço que quem está assistindo que curta o vídeo e assim contribua para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas. E quem está chegando agora que se inscreva se gostar do vídeo, se curtir a proposta do canal. Essa terceira parte aqui, o Dussel, ele toma outra perspectiva de interpretação, uma hermenêutica a partir daquele outro de 1492. E essa data ela deixa de ser um momento histórico e acaba se tornando aí um acontecimento mítico e por isso racional, mas revestido de um duplo sentido do símbolo, da metáfora. Então, o 1492 ele se torna um começo de um discurso, além de um texto que o autor quer descrever no seu sentido. E até aqui a gente entendeu o seguinte, abre aspas, eu vou citar aqui rapidamente o Dussel: o descobrimento como invenção da Europa Ocidental acontece como movimento hegeliano Oriente-Ocidente e como reconhecimento e controle de um continente situado entre a Europa e a Ásia. O Dussel, então, vai destacar aqui três figuras para a perspectiva aborígene dos povos originais, que são fundamentadas no que a gente já discutiu aqui na Conferência 6, esse movimento Ocidente-Oriente, o Oriente Médio, a Ásia, o Oceano Pacífico para a América. A primeira figura é a parúzia dos deuses desconhecidos, que seria esse retorno divino à Terra, mais especificamente o retorno de Jesus à Terra, como na descrição de Paulo. A segunda figura, a dos invasores, que aparece quando os espanhóis são descobertos como humanos e se transformam em bestiais invasores. A segunda figura, e com ela o mito sacrificial do Azteca, por exemplo, é suplantado pelo mito sacrificial da modernidade, na concepção do Dussel. E a terceira figura é aquela que desde o mundo indígena se compreenderá que foi consumado o fim do mundo. E é muito significativo de que para algumas comunidades e povos indígenas, de todo aquele sentido aberto em 1492, que começa ali no Caribe e no Atlântico, e em algumas tribos amazônicas ele continua acontecendo desde 1492, e em 1992, quando o Dussel faz as conferências que se transformam em livro, hoje ainda, em 2022, a gente vê o quanto que o fim do mundo, essa destruição do sentido, ela é uma realidade para muitos povos indígenas. A gente vê os Yanomami, que no caso brasileiro é o mais dramático, mas outros povos da região também continuam sofrendo esse fim do mundo. Bom, a Conferência 7, da parúzia dos deuses à invasão, nessa conferência o Dussel vai expor esse sentido de 1492 do ponto de vista dos vencidos, e mais especificamente do ponto de vista dos astecas, os mexicas, como já falei outras vezes, já que a conquista começa mais propriamente ali no México. E as referências às outras culturas, elas vão acontecer aqui no caso do texto para reforçar a exposição. Essas três figuras que eu mencionei há pouco, a da parúzia dos deuses conhecidos, a segunda figura que são dos invasores e a terceira figura que é o fim do mundo, na percepção dos povos originários. O primeiro ponto aqui é o que ele chama de Tlamatini. As culturas nômades e de plantadores aldeãs, elas não possuíam uma estrutura social muito diversificada, muito sofisticada, que permitisse a existência particular do filósofo, do pensador. Porém, aquelas culturas urbanas aqui da América, da Ameríndia, elas já tinham avançado o suficiente na divisão social do trabalho para que existisse esse papel social do filósofo. Os incas, por exemplo, na descrição do Garcilaso de la Vega, eles tinham os amaltas, que eram análogos aos filósofos, amigos do saber, do conhecimento, e que tinham funções próprias no império e propunham que Pachacamac, aquele que dá alma ao mundo, ao universo, aquele que faz com o universo o que a alma faz com o corpo, fosse o princípio desse universo. E entre os astecas a gente tinha os Tlamantini,
com um significado social mais claro, uma estrutura da divisão social do trabalho mais diversificada e especializada. Então você tinha governantes, juízes, guerreiros, sacerdotes e os sábios, filósofos, entre outras, outras funções sociais, como camponeses, artesãos, marceneiros, enfim. Os Tlamantini, eles eram educados no Calmecac. Os jovens, então, eles eram enviados para essas escolas desde os 6 até os 9 anos de idade para entrar nessa comunidade e eles tinham uma vida absolutamente regulamentada. E o centro dessa vida consistia nos diálogos, nas conversações entre os sábios. Então, o resultado do ensino era conhecer a sabedoria já conhecida para, com ela, poder articular a palavra adequada com disciplina retórica. Era o que se dizia lá a flor e o canto. Elas eram recitadas em voz ou escrito nos códices, em ritmo de canto, ou com ou sem música, e era o lugar de comunicação terrestre com o divino, e também servia para interpretar os sonhos. Essa noção da fala, do conhecimento, da sabedoria tradicional, e muito regulada por deuses, por costumes, é muito importante para entender como que foi interpretada a figura do descobrimento e da invasão e depois do próprio fim do mundo. O Dussel, então, ele considera que havia entre os astecas do século XV uma tensão entre o mito sacrificial de Tlacaelel, que depois vai ser substituído pelo mito sacrificial da modernidade, da dominação e militarista, e a proto-filosofia dos Tlamantinimi, que eram esses sábios. Isso explica, então, de certa forma, a hesitação do Montezuma, que era mais Tlamantine do que militar. E existe aí uma interpretação que o Dussel traz para a gente de uma relação entre a admiração do descobrimento para os europeus com o desconcerto interpretativo dos Tlamantini, que no primeiro momento aceitaram essa parúzia dos deuses, retorno dos deuses à Terra. Então a violência sacrificial da conquista vai ter como correspondente a aceitação inevitável por parte dos vencidos dessa experiência brutal que foi a invasão. Então a colonização ela vai corresponder ao sexto sol, ou à época da servidão, e a conquista espiritual à morte dos deuses. O segundo ponto aqui dessa Conferência 7 é a parúzia dos deuses, e tanto os maias, isso pode ser visto no Popol Vuh e na existência de 4 tipos de humanidades anteriores àquela maia, que vivenciavam a quinta, como para os toltecas, que eram antecessores dos astecas, eles aceitavam a existência de uma quinta idade, e que haviam antes deles 4 idades, cada uma delas com um tipo de sol distinto. Os astecas então estavam sob o quinto sol. E o Dussel ele resume a racionalização altamente conceitualizada e abstrata dos Tlamantinimi, para a gente entender como que esses interpretavam a chegada desses recém-chegados do Oriente. Para quem está na Ameríndia, aquela região da Europa é o Oriente. Então, como a gente mencionou já aqui na sexta conferência, é comum que as divindades ou a origem do mundo para esses povos indígenas ela fosse dual, não una, e que a origem é predeterminada, numa metáfora sempre homem e mulher, ou seja, os dois gêneros habitando a mesma entidade. E segundo os Tlamantinimi, essa deusa, deus ou deus-deusa geraram 4 filhos, e eles são os 4 princípios concretos originários do universo. E eles estavam dispostos, então, em 4 pontos cardeais, como na ontologia chinesa, nas tradições polinésicas e nas culturas americanas. O Oriente era o vermelho, o Norte era o negro, na região dos mortos, o Ocidente, o Quetzalcoatl, o branco, fecundidade e vida, e o Sul, azul dos astecas, E como eu disse pouco antes, já tinham se passado as 5 fases, as 5 épocas, os 5 sóis, e a idade atual era a do sol em movimento, o deus guerreiro dos astecas. E esses 4 princípios eles estão sempre em luta, estão sempre em movimento. E os astecas tiveram essa visão trágica da existência, já que não existia liberdade para os acontecimentos humanos e tudo estava predeterminado de antemão, na velha regra da vida, ou seja, era um mundo, uma cosmovisão, uma percepção, uma concepção de existência, de vida, de certa forma muito engessada.
E o que importa saber aqui é que a vida era inteiramente regulada, por isso que o Dussel menciona a questão da fala, dos Tlamantinimi, no ponto anterior. Então você tinha uma interpretação dos sinais que davam um sentido para os acontecimentos aparentemente não fundamentados na verdade. E o que essa breve apresentação tem a ver com a interpretação que o Montezuma fez sobre a chegada dos espanhóis? Aí que está a questão. O Montezuma, ele acha, a princípio, que o Cortés é o Quetzalcóatl, mesmo no momento em que ele é recebido na cidade do México. As atitudes do imperador, elas foram vistas então como vacilantes, contraditórias e dificilmente compreensíveis. Isso está nas análises do Tsvetan Todorov, do Nartan Vartel, do Miguel León Portilla e do Octávio Paz, por exemplo, no Labirinto da Solidão. O Cortés, ele é recebido como Senhor Nosso, isso aí está textualmente colocado a transcrição no livro do Dussel, eu não vou ler aqui porque não interessa, ou seja, torna fatigante. Então ele é recebido como Senhor Nosso, que chegou à cidade dele, o México, e ele diz: vem, descansa e toma posse de tuas casas reais. Então o que o Montezuma faz aqui? Ele está oferecendo a esse recém-chegado o seu trono, o governo e o domínio sobre os astecas e os povos subjugados. Mas isso não era aquilo que o Cortés estava procurando, ele não desejava se tornar imperador da América. Então ele não entende a oferta e ele não quer ocupar esse trono. E isso, de novo, gera um desconcerto muito grande no Montezuma, porque é uma novidade, isso está fora da norma, daquela regra da vida. Então a pergunta é, o Montezuma ele agiu racionalmente? Sim, se a gente for considerar a visão de mundo asteca. A nossa visão de mundo parece estranha alguém de oferecer o trono. Ainda mais está sendo invadido. Então o Dussel vai apresentar 4 possibilidades para o Montezuma a partir do seu mundo, ou seja, 4 possíveis saídas que o Montezuma poderia ter tomado para poder contornar essa situação, entender um pouco mais a realidade. A primeira delas é o seguinte: os recém-chegados são humanos e a sua chegada é uma invasão, e, no entanto, segundo a hermenêutica Nahuatl, essa possibilidade ainda não era visível e os fatos não permitiam ainda que o Montezuma e os próprios astecas tivessem essa percepção. Mas essa é a primeira possibilidade, ou seja, eles eram humanos e era uma invasão. Mas isso não foi exatamente o que se poderia ver com a concepção de mundo asteca. A segunda possibilidade é que eles eram deuses. E segundo os Tlamantinimi, deveria ser de fato o Quetzalcóatl, e ele voltava depois de ter sido expulso de Tula pelos toltecas ou outros povos, para rever a sua terra, o seu império. A terceira possibilidade: caso o Quetzalcóatl tivesse voltado, seria o fim do quinto sol, o fim de tudo. A quarta possibilidade: o Cortés não só não volta para onde ele veio, mas ele reforça o seu exército. Pedro Alvarado vai realizar a matança contra a elite asteca, que eu mencionei isso na terceira ou na quarta conferência aqui, e ele vai provar o erro do Montezuma, dos astecas como um todo, e o seu fim, e é o fim dessa civilização. Tá, então diante dessas possibilidades, o Montezuma tinha dúvida, mas tomava decisões racionais, ou seja, eram momentos limites, eram situações de crise que demandavam justamente essa tomada de posição. E por isso o Montezuma ele presenteou e propôs que os espanhóis voltassem de onde vieram. Por isso que ele enviou ouro, ele enviou mulheres, ele enviou tudo aquilo que poderia ser visto como algo positivo, que saciasse a vontade desses recém-chegados e que eles não fossem até a cidade do México. Então o Montezuma ele não queria se confrontar com os recém-chegados, porque ele sabia que se olhasse diretamente para eles, teria o seu fim. Ele teria que tomar a decisão de abdicar do trono do império, ou seria o fim dos astecas. E a questão é que os outros envolvidos, eles julgavam a situação de uma forma diferente. Então, comecemos por aqueles que são subjugados, os povos oprimidos e inimigos do Império Azteca. Eles julgavam que Cortés era um aliado, fosse ele Deus ou não, mas ele era uma possibilidade de emancipação dessa dominação azteca. Os guerreiros astecas, eles interpretavam que eles tinham que atender, eles tinham que lutar pela sobrevivência, pela hegemonia e pela vida do próprio império.
né? Só que eles só fariam isso se de fato Cortés fosse humano, ou que o Quetzalcoatl tentasse pôr fim ao Quinto Sol. Como isso não aconteceu de imediato, eles ficaram, de certa forma, aguardando, né, que a realidade mostrasse, dentro da sua concepção de mundo, o que fazer. Se o Cortés fosse, de fato, o Quetzalcoatl e ele tomasse o trono, o povo de Tenochtitlan não perderia nada, né, porque ele simplesmente voltaria como, né, um novo sol, um novo imperador. É só o Montezuma que teria que ceder o lugar e haveria uma reconfiguração cultural, mas sem grandes, né, desastres. Diante de todas essas possibilidades, o Montezuma faz o quê? Ele renuncia ao império e deixa no seu lugar, né, o Quetzalcoatl, o Cortés. Porém, o Cortés não toma o poder. Ele captura, né, o Montezuma, torna ele prisioneiro e alguns dias depois ele é morto, né? O terceiro ponto, a invasão do império, né? Um novo fato, então, que é posterior e por isso que o Montezuma nunca pôde considerá-lo rapidamente, é que a realidade começou a pender para a primeira possibilidade, ou seja, a humanização dos invasores. Ainda que a terceira, esse fim de tudo, né, o fim do mundo, pairasse no ar de algum modo. O Montezuma soube da chegada da armada do Pánfilo Narváez, que chegava ali para capturar, para prender o Cortés, porque ele saiu sem autorização para fazer a conquista. Esse fato posterior lhe deu a certeza ao imperador da humanidade dos invasores, que eram militares, eram mercenários, eram numerosos, então ele teve certeza de que não era o Quetzalcoatl. Ainda, né, havia, segundo a concepção do Montezuma, a possibilidade que eles voltassem de onde vieram e tudo estaria salvo. Só que a gente volta aqui para a questão da quarta possibilidade. O Cortés não só não volta para onde veio, mas ele vai reforçar o seu exército. O Pedro Alvarado ele vai matar a elite asteca e vai vencer o Narváez e vai provar o erro do Montezuma e o seu fim, mas também o fim dos astecas. Então os astecas, muito tardiamente, ou pelo menos quando já era muito difícil uma reação mais sistemática, eles descobrem que o Cortés e os seus mercenários são só um grupo de guerreiros e são a linha de frente de uma invasão. E esse descobrimento, então, ele vai resultar no fim da concepção de mundo asteca, de que os Tlamantinimi eles foram negados e destruídos. Essa concepção de mundo ela se mostra insuficiente e inadequada para essa nova realidade com a qual eles estão se deparando. Então assim terminava a parúzia dos deuses. Então, remetendo àquela dialética entre invenção e descobrimento, onde cabe ao Colombo o primeiro, né, a invenção, e ao Vespúcio o segundo, o descobrimento da América de fato, para os astecas foi o Pánfilo Narváez, não Cortés, que provou que se tratava não de um retorno, mas de uma invasão. Então aí começa essa percepção da invasão e do fim do mundo. Os guerreiros astecas expulsam então Cortés da cidade do México, que para os espanhóis foi a noite triste, mas logo como eles são atacados pela peste, se não me engano pela varíola, que interpretada novamente com base na concepção de mundo dos Tlamantinimi, como um augúrio nefasto contra o império, que era o fim, né, o início do fim. Os astecas são assediados por meses, são cercados e expulsos da cidade, né, de Tenochtitlan e são encurralados em Tlatelolco. E eles foram derrotados, e esse vai ser também o destino dos maias, dos incas, na Terra do Fogo, até o Alasca por séculos. E, como o sexto sol, que amanhece no horizonte da humanidade, um novo deus, o Capital, vai inaugurando um novo mito sacrificial. Bom, eu encerro por aqui. Quem assistiu até esse momento, peço que curta o vídeo se gostou, e se gostou mesmo, que se inscreva no canal e ajude a gente a continuar nessa produção. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até a próxima conferência, a Conferência 8 da Resistência ao Fim do Mundo e do Sexto Sol. Espero vocês lá.